Estamos ao vivo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E como prometido, hoje vamos trazer um assunto para vocês nessa live sobre planejamento de sucessão. Será que holding é a solução? Mas antes de entrarmos nesse assunto, meu muito obrigado a você que está aqui. E como é tradicional nesse mundo digital e principalmente quando fazemos lives, pedir a colaboração, a sua cooperação para você distribuir ao máximo dos seus contatos. Sabe aquele famoso aviãozinho? Está na hora de começar a contribuir conosco, caso você tenha esse desejo. Então, vamos, enquanto nós iniciamos aqui, né, meu mestre, assim como você disse, dar essa oportunidade a todos vocês para distribuir ao máximo de pessoas para começarmos um conteúdo, Juarez, do qual a gente instigou uma live que eu fiz mais mono, né, sozinho, sobre o Pix, trazendo algumas formas de ver sobre essa evolução do Pix. E semana passada a gente foi mais assertivo sobre esse conteúdo do Pix e assumimos um compromisso, né? Às sextas-feiras, eu não sei se eu digo para algumas pessoas bom dia, outro para boa tarde, próximo ao almoço, né? Mas estamos aqui hoje para falar um pouco desse assunto, até o pessoal fazer essa gentileza dos aviãozinhos, né? Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado você aí pelo convite, né? Uma boa sexta-feira para todo mundo, Todos né? nós. Como diriam alguns, sextou, né? Vamos começar a falar segundou também, né, pessoal? E obrigado pelo convite, realmente, né? Provavelmente tem alguns que vão estar falando boa noite para nós. Eu tenho, por exemplo, pessoas da live passada, pessoas da Suíça que nos assistiram, né? Você vê como que a rede social aí também tem uma amplitude grande, né, meu mestre? Temos essa honra de ter amigos hoje também no Japão e em outros lugares, Inglaterra, que nos acompanham. Bem colocado. Tá ok? Eu acho tempo suficiente ao time aí fazendo sinal de positivo. Qual é o nosso objetivo hoje? Então nós vamos discutir um planejamento sucessório. A palavra é instigadora, ao meu entender, e aí a pergunta que não quer calar é essa famosa concepção de holding. Mas antes de começar, embora muita gente me conheça, meu nome é Jair Antônio Wiebling, a minha rede social é Jair Wiebling, ou seja, Jair W-I-E-B-E, 2 L's e N-G, da qual eu convido você a me seguir. Muitos conteúdos que eu procuro colocar sobre Deus, sobre a minha vida, sobre o lado profissional. Tenho a exposição um pouquinho, sou advogado, conselheiro, fui instigado por esse grande amigo a me tornar um conselheiro e espero que de alguma forma todo o conteúdo que eu tenho adquirido por conhecimentos, leitura, eu consiga no dia de hoje, nos próximos episódios, levar a vocês de alguma forma. E eu também tenho a honra, então, de deixar esse meu grande amigo Juarez se apresentar. Quem é essa linda figura que eu tenho a honra de ter ao meu lado hoje? Muito obrigado, né? Novamente a honra é minha. Eu sou Juarez Paim, sou advogado, né? Contabilista. Atuei muitos anos como contador e alguns anos a gente atua, né? Como conselheiro, como advogado, trabalhando essa palavra planejamento, o cenário está muito presente na minha vida, já faz alguns anos. E como profissional, né? Considerando aí o dia a dia de famílias e pessoas que a gente atende, empresários, tenho me sentido realizado e, né, realmente a gente está aqui para trocar ideias, né? Quem somos nós? Não sabemos tudo, mas com cada conversa dessa a gente aprende um pouco mais. Certeza, eu gosto de provocar, Juarez, sabe que hoje nós vamos ser um bate-papo, não vou te perguntar nada, a gente pré-conversou sobre isso, né? O arroba do Dr. Juarez é arroba Juarez _Paim, não é isso? Isso. Sigam ele, muito conteúdo bom dele, das empresas dele também. Não deixe de seguir, temos conteúdos interessantes. Mas vamos lá, vamos para uma praticidade aqui, que eu quero começar uma provocação com todos vocês. Se a gente falou em planejamento sucessório, se holding é a solução, eu quero estagnar primeiro nessa palavra, nesse verbo de planejar. E eu quero fazer uma provocação que eu deixei anotado aqui para vocês. Você já pensou no que acontecerá com o seu patrimônio, seus bens, sua empresa ou suas empresas quando você não estiver mais aqui? Olha que interessante, gente. Foi assim que nasceu o início do meu planejamento, uma provocação. E eu tenho certeza que essa provocação instiga muito, você não acha? Sem dúvida nenhuma, né? Planejar, acho que falar em sucessório às vezes até um pouco é um tabu ainda, né? Mas planejar, né, é uma palavra que está presente em todos os momentos da nossa vida e é exatamente essa provocação que a gente costuma fazer e costuma fazer para a gente mesmo, né? E o mês de janeiro em especial, né, Dr. Jair? Certeza, e as pessoas têm, né, algumas pessoas têm a mania de planejar só no final de ano, né?
Eu particularmente, eu tenho um planejamento diário, semanal, quinzenal, e aprendi isso, né? Então, o que temos de dados? A falta de planejamento vai gerar, na minha opinião, quando a gente falar agora de bens e negócios e imóveis, gera brigas nas famílias, discussões. A experiência de 31 anos de advogado me trouxe a essa reflexão se eu estava tratando muitas vezes situações de clientes com inventários, tradicionais inventários, doações, as sucessões desta forma, o porquê que eu estava deixando o meu planejamento de lado. E aí talvez eu entre nesse grande problema, né? Por que falar de sucessão? Eu reservei aqui, doutor Juarez, só para fazer a fala, dados estatísticos. De 80% das empresas familiares, o Brasil é formado por 95% de empresas familiares, não chegam à terceira geração. Ou seja, tem um livro famoso sobre isso, né? Se eu não me engano, chama-se Vô Rico, Pai Nobre e Filho Pobre. A terceira geração não chega, né? Não tem essa sucessão. E o patrimônio pode ser dilapidado por depois custas com advogados, honorários. Não estou aqui fazendo vezes contra qualquer profissão, mas exemplo de famílias que perderam patrimônio, que faliram porque não houve uma sucessão bem sucedida. Exatamente. O que acontece, né? Se eu sou um profissional liberal, quando eu tenho a minha vida um pouco mais regrada, mais planejada, né? A tendência é que eu tenha mais sucesso. A tendência, inclusive, dos profissionais liberais, né? Como nós advogados, vamos pegar nós mesmos, né? É não organizar isso, né? Sob o aspecto financeiro, sob o aspecto societário, até mesmo o atendimento dos nossos clientes. Quem se organiza, via de regra, cresce mais. E o planejamento societário, quando a gente fala em planejamento, né, doutor Jair, o que acontece? Se eu planejar antes, vou fazer o plantio lá na minha fazenda esse ano. O que eu faço? Primeiro eu vou olhar para o mercado, vou plantar soja, vou plantar milho, eu vou plantar os dois, ou vou plantar feijão. Então, tudo isso acaba ajudando de olhar antecipado, né? E o planejamento sucessório nada é mais que isso. A gente obter os dados que já temos em família e trabalhar com eles, né? E temos essa deixa, né? O planejamento sucessório, se eu estou falando algo sucessão, eu vou reforçar porque eu já disse na primeira live, na segunda, e é uma modalidade que eu gosto de expor para a compreensão das pessoas. Nós não estamos falando só em morte ou em morte. A gente está falando de talvez planejar, suceder seus negócios, que seria transacionar no mercado de valores, vender, valuation, né? Não temos que trazer uma sucessão somente pensando na transmissão para bens. E aí entramos nessa grande dor da atualidade nos nossos impostos, né? Um bom planejamento sucessório, eu tenho economia tributária, ITCMD, ITBI, e isso é uma das grandes vantagens. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que não é para a morte, muito menos para a morte, na verdade é para a vida, né? O planejamento, ele vai dar o quê? Normalmente os patriarcas têm aquele pezinho nos ombros que eles nem sabem, mas a partir do momento que ele começa a tratar disso e entende isso como uma qualidade de vida, né? Ele vai tirar esse peso e muitas vezes melhorar a sua relação familiar. Não estou fazendo para a morte, não estou fazendo para a separação, não, para clareza. Por que as gerações não seguem? Porque o pai ou a mãe ou os patriarcas não contam o que eles querem. É aquela história do óbvio, o óbvio deve ser dito, né? E aí 20, 30 anos de diferença, eles não vão falar a mesma língua, né, doutor? Então acho que isso é um tabu que precisa vir para a mesa. Né? E se a gente passa agora essa concepção para vocês que nós adotamos isso em nossas vidas, de planejar, a gente vai começar a dizer, então eu tenho que planejar uma sucessão. Nos meus bens eu posso vender, posso transacioná-los, como eu disse, ou vou talvez discutir com meus sucessores, futuros herdeiros, que é outro detalhe a ser dito. Mas vamos então à segunda parte já provocativa, porque vamos fazer uma live breve, os próximos episódios serão talvez mais técnicos, conteúdos mais técnicos. E aí por quê? O que é essa famosa ferramenta ou estrutura chamada holding? Olha pessoal, holding é uma empresa que ela serve para administrar patrimônio, pode facilitar a sucessão, pode facilitar a sua gestão com relação à economia tributária, pode facilitar talvez a sua preocupação de proteger os seus ativos. Se vende muito hoje dizendo assim que vai blindar, né? E aí, blindar a holding? O que nós temos por holding então? O que nós temos por blindagem? Uma amplitude maior, Juarez. Agora eu estou te questionando, fiquei curioso.
Então, né, como o doutor demonstrou aí, né, essa questão da blindagem, essa questão da economia tributária, não é uma receita de bolo, né? E é isso que muitas vezes a gente precisa colocar nas nossas vidas, né? Cada caso vai ser estudado de uma maneira muito particular, né? Vai ter casos, inclusive, que a proteção pode ser até diminuída, a depender do momento que aquela empresa, que aquela família está vivendo, né? No entanto, quando eu olho antes, né? Estou olhando antes do planejamento, eu tenho uma matéria-prima muito importante dentro das famílias, dentro das empresas, que é a informação, que é o momento que eles estão vivendo, que é o que eles têm e o que eles querem. E aí eu tenho a legislação no outro lado, né? A união de toda essa matéria-prima com a legislação consegue dar cenários, situações que de repente podem beneficiar tributariamente, podem proteger ativos e muitas vezes fazer com que os patriarcas e os empresários respirem de uma maneira mais tranquilizada. E alguma grande utopia que eu digo, ou uma grande falta, não vou dizer de verdade, uma da informação, é que a road ela é só para quem tem muitos bens, a gente até já discutiu isso, ou grandes patrimônio, ou é só num momento para ocultar, não, a road, gente, ela é uma empresa. Você deixa de agir muitas vezes lá no seio familiar apenas como CPF. Você talvez agrupe CPFs num lugar chamado holding/empresa e cria regras atrás dessa empresa. Então, não basta ter só apenas um contrato social. Para isso, com todo respeito aos meus amigos, inclusive ao senhor que é contador, para uma holding não estruturada, não pensada, planejada, procura um contador, você abre uma empresa, bota um KNAI lá, contrato social, que tal, e foi. Será que isso seria a solução? Então, abrir uma holding é a solução? Então, essa resposta, né, eu acho que é uma provocação extremamente importante. A gente vem, inclusive, tentando desconstituir, né? Planejamento é holding. Ah, você faz holding, então. Né? Não tem como desconstituir porque é moda. Né? Modismo. Beleza, então a gente faz a holding. Mas além da holding, ou dentro de uma própria holding, que é uma empresa dona de outras empresas, que pode ser uma holding, pode ser duas, pode ser três, nós temos outras ferramentas que são extremamente importantes, assim como o próprio contrato social de uma holding, que é a constituição de uma empresa. As regras ali previstas podem colocar o negócio em xeque em determinado momento, ou até mesmo a promessa de sucessão ou a promessa de organização não estar eleita entre os assuntos que estão sendo tratados. Por isso, de conhecer bem e aí sim alinhar os interesses dentro de uma questão não burocrática, né? Não precisamos falar de tanta tecnicidade e tal, mas uma questão que dê clareza e objetividade para que, quando alguém dos sócios ou dos familiares não estiverem ali, a coisa aconteça. É interessante a gente analisar dessa forma, desse modelo de visão, é entender que, então, um contrato social de uma holding, ela já pode ter estruturas nas suas cláusulas mais amplas, mais fidedignas com a realidade que o pai, a mãe, o patriarca, a matriarca querem construir, mas ainda não é só ali que a gente vai ficar no planejamento. Porque o que nós defendemos aqui, para vocês começar a entender, que quando eu vou fazer de planejamento de sucessão, a gente vai ser repetitivo e dizer, eu vou planejar em vida e em morte. Eu vou planejar eu casado e eu separado. Eu tenho que planejar eu com dívida, eu sem dívida, ou seja, nós temos que trazer cenários do seu planejamento. Então não é só construir uma holding, jogar o patrimônio lá, assim, de uma forma singela, dizendo, há necessidade daquilo que eu sempre digo e repito, muito avalizado pelos seus ensinamentos, quando o senhor fez o planejamento da minha família, que é, eu precisei pensar, planejar, me programar e ir executando. Tanto que a gente está passando esse ano, antes de nós começarmos essa live, eu tive a honra de estar discutindo com o Dr. Juarez, como será esse ano o planejamento das estruturas das empresas que eu tenho com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus sócios, inclusive na empresa que nós temos, porque isso afeta o que está vindo com relação a tributações, a desempenho das empresas, afeta lá no seio familiar, afeta, com o que eu estou construindo. Então, a gente precisa entender que não é só fazer uma holding porque eu vou estar protegido do governo, eu vou estar protegido. A holding, nós trazemos a vocês uma coisa muito simples. Ela é uma estruturação que precisa ser pensada, planejada e programada. Não faça, na nossa concepção, só um contrato social. Né? E aí eu quero trazer uma nuance.
Quais seriam os profissionais que estariam engajados na construção de um planejamento? Ou seja, com todo amor e respeito, basta ser só advogado? Basta ser só contador? Definindo assim, nós temos uma estruturação de um contrato. Isso a gente não questiona que temos um profissional, mas o que o senhor vê na sua concepção hoje comigo, como deve ser um planejamento? Quais profissionais que enganjariam para você fazer um planejamento sucessório que você tenha a certeza que você está indo para um caminho do qual as pessoas vão entender que planejamento sucessório precisa talvez de uma estruturação road, mas precisa de o que mais atrás disso? Então, primeiro, até pegando um gancho na tua fala anterior, né, o dinamismo que um planejamento tem, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo análise de pessoas que já têm holding há vários anos. Sim. E esse dinamismo, né, mostra novas opções, novas oportunidades. Eu quero ir, vou trazer um exemplo aqui que eu costumo usar muito. Quero ir a São Paulo. Tá? Meu destino é São Paulo. Eu posso ir por 5 lugares, né? Sim. Eu posso ir por Londrina, posso ir até por Porto Alegre, por Curitiba, né? Tem diversos caminhos. Diversos caminhos. E também, por que ele é dinâmico? Pode ser que na minha ida por Londrina caiu uma ponte ou a estrada está ruim e eu tenho que voltar. Então, os cenários mostram exatamente isso. As dificuldades que eu vou ter, o custo que eu vou ter para perambular até chegar lá no meu destino São Paulo e também se de repente eu não tenho que, no meio do caminho, fazer alguma modificação. Por isso do dinamismo. Então, eu tendo um contrato social de holding, ainda assim, de tempos em tempos, eu preciso deixar ele oxigenado, né? Porque as pessoas, independente de idade, independente de uma situação ou outra, ou mudam de ideia, querem deixar a sociedade, o ambiente familiar, ou até mesmo falecem, ou se separam, ou várias situações podem ocorrer, né? Então, pegando um gancho nisso, queria só deixar essa situação do dinamismo, da necessidade, né, de pegar um planejamento como o seu. A gente começou lá em 2015. Né? Em 25 tem coisa para fazer, em 30 vai ter coisa para fazer. Certeza. Então, agora eu vou virar vovô. Exatamente. Vou virar vovô, está vindo um neto. Isso afeta o teu planejamento, Jair? Eu creio que sim, porque como eu construí uma história com a minha esposa, somos o patriarca e matriarca, muitas vezes a destinação do que eu quero fazer, eu posso passar pela parte que me compete, a minha vontade, que a gente diz, né? Um percentual que é me garantido e eu posso distribuir isso da melhor forma. E que, olha só, por que surpreender os meus futuros herdeiros com uma decisão que eu quero tomar de sã consciência, dizendo, olha, eu desejo que para o meu neto Leonardo seja destinado isso no futuro. E aí se joga, como é que se diz, em pratos limpos, né? E então é interessante nós entender que além de nós termos um profissional como um contador, né? E se você tem o seu contador é necessário, temos profissionais por trás com conhecimento tributário, nós temos profissionais que têm conhecimento de contratos da área de legislação de contratos, estruturas de cláusulas, nós temos por trás tributaristas, e olha que interessante, aí eu faço uma vez aqui de perceber no mercado, não sei quem é, mas eu já ouvi clientes assim, nossa, gente, mas tem gente fazendo hold por R$5.000. Eu falei, não, ele está abrindo um CNPJ. Então não é a questão do valor, depende do que você quer fazer, os cenários, você sim pode montar uma hold com um custo baixíssimo, mas você não vai estar solucionando aquilo que talvez você imaginou com a sua sucessão. E olha que interessante, vou deixar o senhor falar, mas depois eu quero passar para as principais descobertas que durante esses anos que nós estamos juntos, eu fui catalogando junto com você. Mas o que você me diz disso? Você congrui que hoje, para ser profissional na minha sucessão, eu tenho que estar bem alicerçado, vou ser redundante, de bons profissionais? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que nós podemos colocar aí contadores, colocamos até economistas em algumas situações. Quando nós estamos falando de planejamento, pode ser que algumas situações vão impactar na empresa, outras situações vão impactar na família, nós podemos ter até um psicólogo, um psiquiatra, de repente, gestor num ambiente financeiro. desse, né? Se eu tenho uma situação de inúmeras aplicações, ou situações com o mercado financeiro, pode ser um economista, né? Um conselheiro, de repente, caso esse planejamento migre para um conselho de família, vai ser necessário, em reuniões periódicas. Voltando a dizer, né, nós não precisamos burocratizar nada. Sim, mas vai depender do cenário clareza de cada um. Exatamente. O estudo, o alicerce está no que a gente, né, apelidou aí de mapeamento de interesses. Ali está o alicerce. Se os dados não chegam de uma maneira concisa e confiáveis, é difícil de você dar o diagnóstico. Aí a gente traz para a área médica, né?
área médica, o médico vai te dar um remédio só de olhar para você? Não. Via de regra, ele vai precisar fazer um exame. Raramente ele dá, pode até acontecer, né? De acordo com a conversa ali e tal. Há muito diagnóstico de virose, né? Exatamente. Mas você tem o direito de dizer assim, doutor, tudo bem, eu concordo, mas faça uns exames aqui. Então analise. E é interessante, talvez, trazer um parênteses aqui, Juarez, de que parece que então, holding, esse planejamento, a gente está levando para um viés de grandes bens, de grandes estruturas. Não, olha só, a gente trouxe um viés de grandes estruturas mostrando que ele é mais complexo do que se parece. Não adianta você ter lá 10 imóveis, jogar num lugar e abandonar. E para mim, gente, que só tem uma empresa, uma MEI, uma EPP e tem uma casa, olha, talvez você vai fazer um planejamento dentro do cenário que o Dr. Juarez criou, através da ferramenta de planejamento versus holding, de redução de impostos, de economia tributária, de não deixar famílias serem diluídas, como eu já vi casos reais que eu assisti, de 5 filhos que tinham pré-combinado que um cuidaria do pai e da mãe. Quem não conhece histórias dessas? O pai vai chegando numa idade, vai ficando abandonado e aí ninguém mais quer cuidar. Não posso, tenho filhos, etc. Tal, e um assume. E os outros sucessores, por hora depois herdeiros, dizem assim, verbalmente, não, um ano depois uma mana ficará com a residência do pai. Partiu e tudo diluiu. Então, criar esses documentos, esses planejamentos, por menores que sejam, é trazer as estruturas para documentos. Eu quero trazer dados, Juarez, aqui, e depois eu vou falando e você vai complementando comigo. São dados e principais descobertas, porque a gente faz muita entrevista, a gente conversa com muitas pessoas sobre planejamento. Como o senhor disse, coleta documentos, desenha cenários e depois vai descobrir se vamos ser contratados ou não. E olha que interessante, 78% dos pais ou as mães matriarcas, eles não fazem o planejamento, tá? Porque eles têm medo que vão dividir de forma justa. Tem forma de dividir injustamente com planejamento, sem planejamento? Pois é, ao invés da gente falar do conceito de igualdade aqui, né, nós podemos trazer o conceito de equidade, né, que é dar igual a todos, mas tratar os diferentes de modo diferente. Isso. Então, num contexto de patrimônio do 100%, eu, patriarca, né, eu posso, 50% é o disponível. Então, quanto antes eu trazer aquele filho que está na operação, deixar claro para os outros que ele, ele mesmo adquiriu aquilo e de repente está em nome dos pais até, né? Então, tratar do modo geral isso quanto antes, equidade. Acho que a palavra é equidade, que vem inclusive, né, da governança corporativa, transparência, prestação de contas, desenhar isso é muito produtivo, responsabilidade, né? E tira o medo, né, muitas vezes do patriarca, não, o fulano e tal vai ficar com mais, mas vai ficar com mais por quê, né? O outro participou, não participou, então essa clareza é muito particular de cada contexto familiar, né? Ela acontece bastante, mas deve ser tratada num ambiente muito particular. E a gente pode ver aqui na tela, por exemplo, que 67% dos herdeiros, quando a gente foi falar com os filhos, possíveis herdeiros, né? Porque o pai está vivo, mas foi dessa forma, né? Eles adorariam, tá? Estar discutindo em vida com os seus pais. E aí a gente começa a bater numa tecla, né? Se eu tenho a vontade de planejar, ou quero me organizar e planejar, me parece que tem que ter um planejamento de comunicação hoje nas famílias para entender a minha sucessão com ferramentas legais que a gente começa a trazer para vocês. A holding pode fazer parte de uma estruturação, não é obrigada, depende do seu cenário, depende da quantidade, às vezes, do que você quer fazer com o destino, quantidade de bens. Não, depende do que você quer fazer. A vontade de um pai e da mãe tem que ser preservada. Mas e esse dado, Juarez, de os herdeiros querem discutir com os filhos? Trago o meu rápido, né? Os meus filhos houve essa discussão e hoje quando eu os questiono, eles dizem assim, eu me sinto presenteado por você, pai, sabendo a tua preocupação em vida e em pós-morte. Porque eu estou bem vivo, graças a Deus, pretendo viver muitos anos, mas, né, existe a probabilidade, às vezes, disso não estar. A sensação que a gente tem, né, falando nesse sentido, é de que fazer com que as pessoas pensem exatamente o que está acontecendo vai fazer bem para a família, né? E a holding, né, ela cabe para todos os cenários, sim. Para aquelas pessoas que não têm filho, para aquelas pessoas que têm só um negócio, para aquelas pessoas que têm só um bem, aí tem que analisar custo-benefício de ter mais uma estrutura. Porque ao mesmo tempo ela é uma pessoinha que nasceu na tua família, né? Ela não anda, ela não fala e ela precisa ser cuidada.
E respeitado. Temos aquela pessoinha ali, né? Então tem mais esse pequeno grande detalhe aí que vem de encontro. E olha só, por último, antes de eu passar para o próximo discussão com o senhor, desse primeiro episódio nosso, olha que interessante, gente. Quando conversado, deixa eu só ressaltar, esses dados são nossas pesquisas nos últimos 8 anos, 7 anos, enquanto estamos tratando de dados de planejamento, tá? Mas eu convido você a fazer um questionamento muitas vezes com o seu pai, com a sua rede de amigos, e você vai assustar que esses dados são muito reais. E olha o último dado desse primeiro tópico aqui, ó. Quando questionado aqui nas nossas reuniões com empresários, 83% das pessoas sequer têm um planejamento, pensam em planejamento e estão indo. Estão levando a vida e não é mais um modelo. Eu sempre digo com muito carinho, no meu modo de ver as coisas, que a minha geração, que eu amo, respeito, né? Eu sou bem mais, o Juarez é bem mais novo que eu, de geração um pouquinho para frente, mas a minha geração ela veio muito do jeitinho, ela veio educada por uma geração que era uma modalidade. Então, se deixa claro aqui que a estruturação de um planejamento sucessório pode e certamente será usada uma estrutura que a gente recomenda da Road. O que você precisa entender é que esses dados não são feitos nem sequer de nenhum modelo de planejamento, né? E isso preocupa. Aqui a gente traz aquele medo, né, do patriarca de perder a caneta, digamos assim, né? Então, dentro de um contexto de holding ou dentro de um contexto familiar, usando até outros instrumentos, né, como a doação, né, em alguns casos até o testamento, nós podemos manter a caneta com o patriarca e a matriarca, né? Não tem nenhum problema, né? Por isso, de trazer para a mesa, se existir algum problema embaixo do tapete da família, é o momento de discutir, para que todo mundo respire fundo, e isso faz muito bem para os negócios, né? Faz muito bem para a convivência familiar. Essa é a maior colheita desses anos, né, praticamente 15 anos fazendo planejamento, que a gente vê. É o bem-estar familiar. Isso é muito bom. Eu tomo, de novo, um viés da minha história, né? Eu, depois que passei a entender planejamentos, fui proprietário, sou sócio fundador da GWD Advogados, mas no que isso engrenou na minha vida, no que eu entendi, hoje eu tenho com forma de orgulho de dizer, por ter planejamento, por estar estruturado, ser sócio de mais de 10 empresas, lá naquela aba que o senhor está dizendo, que a gente diz, né, naquele cantinho de negócios. Mas esses negócios, né, eu tenho uma responsabilidade não só perante o Dr. Juarez, doutora Márcia e demais sócios, que a minha vida lá, família, pode afetar as estruturas das empresas, né? Então tem que tomar esse cuidado, que o planejamento passa por isso, né? Não é só a holding. Eu tenho que tomar uma responsabilidade social, muitas vezes, muito forte, né? Quando eu me planejo, né? Sem dúvida, e ninguém abre um negócio para quebrar, né? Vamos trazer uma esfera empresarial e uma esfera patrimonial, então, onde eu coloco meus imóveis. Na esfera empresarial, eu posso ter 8, 10 negócios, né, com sócios distintos. Eu não abro um negócio para que ele quebre, não. Mas se eu tiver mecanismos, né, de proteção, né, a própria justiça vai me dar guarida quando for necessário, né? Os negócios são abertos para darem certo, mas até mesmo, beleza, vamos fechar uma empresa. Tem gente que diz que é muito difícil fechar uma empresa, eu discordo. Se a empresa estiver organizada, é fácil. Né? O problema é quando ela está, né, complicada. E o ruim dessa história, se nós estamos nesse assunto de planejamento versus essa possibilidade da estrutura através de holding, é perceber no mercado nacional, né, esse movimento de usar a estrutura para eu vou sonegar, eu vou me esconder, eu vou... Não, gente, é o inverso. A ferramenta precisa ser utilizada para você crescer, você alavancar, você expandir, que foi o que aconteceu. Juarez, me permita dar uma olhada nesses dados, volto a repetir, colhidos na estruturação das nossas empresas quando discutido, tá? Quando a gente vai falar lá só com os herdeiros e sucessores, eu vou falar de uma vez só, porque senão a gente vai alongar o nosso horário. Olha só, quando questionado os herdeiros sobre a falta do planejamento, falta do pai e mamãe planejar empresas, negócios, bens com a família, 74% nos disse que tiveram conflitos. Então, se questionou assim, a falta de planejamento teve conflito na sua família? 74% disse que sim. Mas quando questionado, talvez esse mesmo número de pessoas, dizendo assim, tá, mas
Tiveram ainda assuntos não resolvidos, ou seja, tiveram conflitos e ainda 64% não conseguiu resolver. Por exemplo, quem fica com o quê? O pai tinha uma empresa, 2 empresas, 3 carros, uma casa. Além de ter o conflito, um alto índice, 64% não conseguiram chegar num consenso. Agora me assusta o último dado. O último dado me diz que 86% dos herdeiros que atuaram à frente dos negócios, né, os chamados muitas vezes no inventário, inventariante, gente, de cada 10 famílias, quase 9 não conseguiram respeitar a vontade dos pais. Não conseguiram respeitar o que um pai e uma mãe construiu, não só questão bens e negócios, né? Eu falo muito sobre a história de legado. Eu trago isso muito para minha família, né? Eu converso com os meus filhos, fico falando quem eram meus avós, bisavós, e reforçando esse legado. Olha, começaram lá em Três Passos, 3 de Maio, com serralheria, etc e tal. Vai nascer o meu neto, ele vai escutar minhas histórias, eu quero. Então não é só bens e negócios, tem um legado por trás disso, né? E aqui está se discutindo, quando a gente fala com esses herdeiros, Juarez, assustadoramente, eles estão falando só de bens e negócios, não estão nem preocupados com o livro da família. Exatamente. Nós precisamos olhar para a tríade, né? Família, bens e negócios. E fazer com que isso, um ajude o outro, na verdade, né? E não um atrapalhe o outro. E aí quando você traz para essa realidade, que é uma triste realidade, o que falta nesse tipo de análise aí? Falta um profissional de fora, né? Com capacidade para olhar planejadamente e muitas vezes dar o conforto para que o patriarca e a matriarca falem claramente, ou através de um profissional. Porque quem está no meio do furacão, né? Não que a vida da gente seja um furacão, mas quem olha de fora enxerga oportunidades, enxerga justificativas, que muitas vezes a gente não tem. E aí é onde a harmonia da família, dos bens e negócios acontece, né? E uma consciência também, é extremamente gratificante como profissional, né? Porque você pergunta para alguém no final de um planejamento, para um patriarca, qual é a resposta que nós temos, né, doutor? Eu faria 20 anos antes, eu faria 30 anos antes. Por quê? Porque ele tira o peso dos ombros que não existia, que não era perceptível. Existia, mas não era perceptível. E eu trago às vezes nossa, né? A gente tem que falar da nossa empresa, dos nossos negócios, né? Temos já inúmeros planejamentos, dezenas de planejamentos rodados, e estamos nos expondo a uma rede social, com o risco de alguém dizer assim, não é assim como eles falam, não. E aí eu tenho a certeza, a segurança de dizer por esse trabalho feito com as famílias que é assim. Você precisa sentar com a família, que é o núcleo de tudo, e mostrar que bens e negócios podem ser planejados em vida, projeção, discussão, trazer o que eu digo assim, nós temos que discutir a área tributária, a área financeira, a área administrativa, a área sucessória, e aí vem as ferramentas, né, que é a discussão de hoje. Então o Road é bom, na minha opinião, ela é excepcional, se ela for pensada, planejada e programada. Senão, meu amigo, você vai correr um risco desse resumo que a gente elaborou hoje, Juarez, tá? É o próximo slide, que seria o seguinte, olha só, a maioria, por que eles não agem? A dificuldade, muitas vezes, de um pai dizer assim, a gente falou lá em percentual, eu não vou conseguir dividir de forma justa, desde que depois eles se resolvam. Eu já estou dando um bom tanto de negócio, é eles que pagam os impostos, né? Que interessante esse modo de pensar sobre planejamento, né? Porque, na verdade, quando a gente planeja, e nós, né, como profissionais, às vezes até pecamos um pouco no planejamento, porque ele vai tempo. Eu preciso investir num planejamento. Mas eu preciso olhar, primeiro de tudo, a colheita que eu vou ter, né? As vantagens são muitas, na verdade, né? Então, você ter alguém de fora, com capacidade, obviamente, né? E aí, talvez uma gama de profissionais. Tem muito profissional bom. Né? Tem muito profissional bom, mas alguém olhando de fora vai trazer oportunidades, vai trazer situações que vão lhe dar conforto, né? Agora, tem que sair dessa questão de cultural. Muitas vezes, patriarca, matriarca, não querem trazer a família para o negócio para não preocupá-los. É outro dado muito, né, muito presente no dia a dia das famílias. Ele não quer preocupar, quer deixar tudo resolvido e tal. O marido muitas vezes não conta para a mulher, ou a mulher não conta para o marido, vai lá e faz os negócios e tal, dá tudo certo, tem um patrimônio enorme, mas vai chegar um momento que ele vai ter que compartilhar isso até para fazer bem. Porque senão, por quê? Cadê o legado? Como que as coisas vão acontecer a partir dali? É interessante esse segundo dado nessa sequência da sua fala, que é famílias mistas acham muito mais difícil os ativos igualmente. Trazer uma linguagem simples, tá? Pessoal, o que é uma família mista?
Lá na casa da minha sogra, eu sou só um genro. A família ficou mista. É o que a gente diz com amor e respeito aos agregados. Eu sou um agregado, não estou falando dos meus agregados. Hoje eu tenho um genro, um quase genro, né, que namora a minha filha, e virá, assim, a namorada do meu filho, que será a minha nora. Então, muitas pessoas estão justificando isso. Quando a família fica mista, muda-se muito essa concepção de ideia, não de valores, né? E aí? A história não vem junto, né? Não. Nada contra os agregados nem a favor. Eu sou agregado. Né? Exatamente. Você é agregado. Nós somos agregados, mas a história não anda junto. Não. Eles não viveram o mesmo momento de infância, não viveram o mesmo momento com os avós. Não tem como essa situação. Então, o que precisa fazer? No planejamento, deixar claro qual é a função de cada um. Certo. Até mesmo os agregados. Eles devem ser levados em consideração, porque senão eles vão atrapalhar o planejamento, talvez nem intencionalmente. Sim. Né? Talvez se sentir excluídos, exatamente, porque a visão de cada um é diferente, né? Dependendo do âmbito que a gente olha, você vai enxergar diferente. E tem a visão de um pai, um patriarca que construiu, vamos falar em bens agora, um determinado negócio, essa pessoa entrou na minha vida, vai me tomar tudo. Né? Já levou minha filha embora? Não, não é assim não, gente. A gente vai entendendo. Isso é uma construção. E olha só, também enfrento o desafio de comunicação, isso é fato, né? Eu tenho meus quase 55 anos, meu filho tem 15. Estou usando só o meu filho Pedro aqui na história, nem trazendo a minha amada filha Emily, a minha amada filha Stephanie, meu amado filho Pedro, senão vou ser cobrado em casa. Mas essa comunicação. Então, eu também percebi, Juarez, que quando eu trouxe o planejamento, trouxe cenários, trouxe estruturação, eu passei a fazer parte de algo muito diferente. É ensinar, explicar para eles o que é, por que é. Porque quando eu faltar, Juarez, não sei como será. Mas eu acredito que se em vida eu vou desenhando, pelo menos hoje eu tenho uma certeza absoluta dentro do meu coração que eu estou procurando ensinar os melhores cenários para eles fazerem aquilo que não acontece no Brasil. Espero que meus netos, meus bisnetos, tataranetos, né? Eu acho que até o bis eu chego, tataraneto eu estou na batalha agora. Mas eles entendam não só a história, mas eles aprendam sobre esse legado de planejamento, de sucessão, de entender que as pessoas, famílias vão ser mistas. E é interessante as famílias aprender de uma vez por todas a discutir sobre isso, discutir com seus pais, o pai com os filhos sobre bens e negócios. Exatamente. O planejamento, na verdade, vai fazer com que essa vontade, com que essa comunicação seja transmitida, né? Eu até diria que o planejamento no começo ele é difícil, né? E a gente tem constatado isso nas inúmeras atendimentos que a gente faz. No meio ele é difícil e gostoso, depois ele fica só gostoso e aproveitável para o resto da vida. Então, por isso que ele também acaba sendo dinâmico, porque você vai ter que, de tempos em tempos, dar uma revisitada nele, até para que ele tenha aplicabilidade prática, né? Perfeito. E aí, por último, que é para sucintar, as pessoas dizem assim, ter uma empresa, um negócio complica ainda mais, né? O pai construiu uma história de uma empresa, vamos pegar só uma, não sabe se vai ter um sucessor, um herdeiro, aí se tem 4, 5 filhos, se um vai administrar e depois vai dar a parte correta para os filhos, aí é uma das maiores justificativas que a gente encontra, dizendo assim, não, nem vou mexer nisso porque só vai complicar. Na realidade já está complicado, só não entendeu que pode fazer um planejamento, sentar, alinhar, leva tempo. As pessoas confundem também o planejamento com o hold, que é amanhã de manhã, stand-by, né? Não. O Dr. Juarez fala do meu planejamento 2015, mas eu vou dizer, eu comecei a estudar ele com o Dr. Juarez em 2009. Essa persistência de eu entender porque eu tinha uma mentalidade. Com isso, não façam o meu exemplo. Não esperem 4, 5 anos. Medida provisória, reforma tributária vindo aí, muitas coisas vindo aí. Só de economia tributária, independente do tamanho da sua empresa, seu negócio, você pode ter um benefício muito grande com planejamento. Então, Juarez, vamos entrar na parte final dessa nossa live, que o objetivo era qual? Explicar para vocês que planejamento sucessório é uma ferramenta, é um estilo de vida necessário e, na minha concepção clara, a holding pode fazer parte, não é uma certeza que ela fará parte, mas ela é uma estrutura muito legal, precisa ser estudada, pensada, preparada, planejada, como eu digo. Né? Exatamente, e nada impede de uma parte do patrimônio fazer parte de uma holding, outra parte não, né? Então, o bom aí é usar essa matéria-prima, informação, dados e pessoas, entender o que eles querem, né? E aí sim, desenhar, né? Esse desenho é o que é gostoso também de se fazer,
porque é um momento de troca de informações. E aí você passa, né, aos principais membros da família fazerem parte, né? Por que não trazer eles para tomar algumas decisões, né? De uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem... E alivia o peso, né? capaz, alivia o peso para todo mundo, porque E todo traz mundo está com um pensamento, né? E traz essa clareza, né? Se a pessoa não vai seguir seus negócios, né? Porque herança ninguém vai poder tirar ou dar, né? Tem muita gente que confunde. Eu venho de um modelo mental, assim, vou dizer, que o pai se arrebentava para trabalhar e deixar tudo para os filhos, né? Meus filhos sabem qual é o meu planejamento, eu quero usar boa parte do que eu conquistei, e claro que se Deus assim me conceder, também quero agraciá-los com o que eu consegui construir e que eles saibam usufruir disso unidos. Meu maior compromisso com eles é isso. E aí a gente deixa esse pensamento para vocês refletir. Quando você não fala, a lei determina a sucessão por você. Se você construiu um bem, uns bens ou um patrimônio, mais negócios, você tem uma escolha de planejar em vida, levar o seu tempo, dentro do seu tempo, dentro com a sua família, fazer talvez um investimento que você nem sabe se é muito ou pouco, porque certamente você vai deixar para que um juiz, uma legislação ou uma justiça decida as suas vontades ou entre os seus herdeiros, goela abaixo, e não vai escapar do que a gente chama de custos. Exato. Então você pode transformar, de despesas, você pode transformar as despesas em um custo investimento em vida e ganhar mais vida para viver. O que você acha disso, Júlio? Eu acho que todo mundo, né, independente do tamanho do patrimônio ou não, tem que procurar pessoas da sua confiança e alinhar isso, né, porque isso vai fazer um bem para a saúde das pessoas, para a convivência das pessoas e para o patrimônio. Nós, como cidadãos, também precisamos que os negócios continuem, né? Para a sociedade isso faz um diferencial, né? Quando alguém cresce, quando alguém tem riqueza, a riqueza vem para a nossa sociedade, vem para o nosso dia a dia. Então é a nossa contribuição também planejar para as pessoas, né? Então não é só falar a palavra road, é necessário planejar, pensar, programar, e a estruturação road eu particularmente defendo como uma forma muito legal, um modelo muito gostoso de aprender a utilizar na nossa vida. E eu vejo às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho pouca instrução, né? Não vamos citar profissões nem nada, não tem nada a ver com instrução. Tem a ver que você vai passar a fazer uma gestão da sua vida, acompanhado dos seus familiares e sabendo muitas vezes se um filho não vai seguir o seu, o seu modelo de negócios ou não vai administrar os seus bens, você tem essa clareza já em vida. Você já começa a caminhar não com uma expectativa que traz muita frustração. E o interessante é o seguinte, quando você começa, né, eu sou suspeito de dizer porque eu também sou contabilista, mas assim, você colocou numa ordem de bens, sejam bens imóveis, e começou a perguntar para determinada família qual a intenção com determinado bem, qual a intenção com determinado negócio, aquilo no primeiro momento só vem talvez até algum desconforto. Tem aqueles bens também que são derivados de antes ainda, né, já vem numa linha sucessória, tem um amor especial, tem uma situação ou outra, tem aquele bem que ele nem sabia que ele já pode até vender, porque daqui a pouco só está dando custo para ele. Então a provocação é muito boa e gera só benefícios, na minha opinião, porque alguém de fora dando essa outra visão, né? Exatamente. É imparcial. Imparcial e uma visão, né, qualificada e usando o que nós temos de estatísticas, né? Essas estatísticas são muito bons. São nossas, assim, com uma fonte muito segura da informação. E outro dado interessante você me traz, me recorda de um dos nossos planejamentos que a família tinha 4, 5 negócios e era lavoura e entre eles um posto de combustível. Quando a gente trouxe a clareza lá na aba, né, que a gente fala de negócios e destrinchou isso, o posto de combustível era o problema deles. Eles só fecharam o posto e estava tudo bem. Então não entendiam que trabalhavam, não sobrava lucro, eles despendiam, porque também tem uma maneira de misturar tudo, né? Separa, traz a clareza, né? E não era nem o nosso objetivo, a gente só fez perguntas. Só foi ele que respondeu. Ele que respondeu, ele olhou. Mas então eu tenho que fechar meu posto? Não, essa decisão é sua. Eu só sei que você está trabalhando 2 anos no vermelho com essa empresa. Ok? Então assim, gente, mais uma vez eu convido vocês a seguir nossas redes sociais, @WPG, tá? Planejamentos. Convido vocês, tem muito conteúdo bom sendo postado, estamos iniciando essa estrada no mundo digital com os nossos conteúdos, tem muita coisa boa lá para você tirar dúvidas, manda no direct, faz questionamentos. Dr. Juarez, @Juarez_Paim,
O meu Instagram é @JairViebler, eu sou mais eclético, eu gosto de falar de Deus, família. Então, vocês têm conteúdos das mais variadas formas com nossos N canais, está lá no TikTok, está no YouTube, vai ficar gravado isso, turma. Essa live aqui de hoje vai fazer parte desses próximos passos nossos que eu quero anunciar junto contigo, Jones. Nós vamos fazer um cronograma que vai ser anunciado esta semana das nossas próximas lives e datas sobre planejamento. Perdão, semana não, que a Márcia fez um sinal. Semana que vem, até quarta, quinta-feira, a gente vai fazer sobre isso, tá? Mandem perguntas no direct, contribua conosco, manda pergunta, a gente vai responder todas com carinho, atenção, tá? Então hoje a gente deu o primeiro passo para fazer isso. Nas próximas semanas a gente vai aprofundar cada um desses pontos. Exemplo de temas futuros que eu deixei anotado para vocês entenderem e instigar a curiosidade e você chamar mais pessoas para aprender e entender de uma forma transparente que nós vamos levar as roads, sem muita mistificação. Não vamos entrar em detalhe, creio eu, sobre mista pura, esses detalhes de discutir muito certidão de casamento, se é casado, separação total, porque isso talvez seria um curso para quem quer aprender a fazer, que talvez venha aí, né, Joris? Lá por maio, junho, novidades nesse sentido com nossa empresa. Mas a gente vai trazer as vantagens tributárias, o que é esses famosos cenários, como que eu faço, o que é esse tal de conflito de interesses, são pequenos detalhes para você trazer para dentro da sua casa e entender se esse planejamento sucessório usando a ferramenta Road faz sentido. Então eu quero mais uma vez convidar para vocês interagirem conosco. Se você quer garantir um futuro muito tranquilo para a sua família, não deixe de planejar, de procurar profissionais que possam trazer mais clareza para você sobre o que vai acontecer com seus bens e negócios, com aquilo que você tem na mão. É a obrigação, na minha opinião, de um pai, de uma mãe, de um patriarca, matriarca, de pelo menos planejar, pensar, porque executar é diferente, é necessário. Então não fique na dúvida, não fique aí encostado dizendo, isso não serve para mim. Procure sim uma forma de congruir. Juarez, considerações finais suas? Bom, falamos bastante, um pouquinho de tudo, né? Mais uma vez, obrigado pelo espaço e realmente, né, é o que a gente traz aí das nossas conversas, nosso dia a dia, da nossa praticidade. Muito obrigado. Um abraço, né? Feliz a todos nós. Então, gente, planejamento sucessório garantir um futuro mais tranquilo, como eu sempre falo, adoro a minha frase, tá? Planejar não é perca de tempo, planejar é ganhar tempo para viver. E eu convido, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas, leve este conhecimento às pessoas, porque muitas vezes você só compartilhando fará com que uma família seja reconstruída, novas histórias sejam construídas, porque alguém pode estar precisando disso na vida dele. Então, contribua conosco e com as pessoas, compartilhando esse conteúdo, o máximo de pessoas que você possa. Até a próxima live, semana que vem.